Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor, amém. Mais um dia que estamos aqui reunidos para louvar e engrandecer o nome do nosso Senhor Jesus. Bem-vindo você que nos assiste pela internet, que você que ainda não conhece Jesus, que essa palavra que vai ser ministrada hoje, que possa ser tocada no fundo do seu coração, amém. Vamos estar louvando, adorando ao Senhor, mas primeiro vamos orar a Ele para que esteja dirigindo ao culto ao nosso coração. Senhor Deus e nosso Pai, obrigado, Deus, por esse momento de grande alegria que podemos estar aqui na sua casa, orando, agradecendo, pedindo perdão pelos nossos pecados, te agradecendo pelos livramentos, pela sua misericórdia, pelo seu grande amor para conosco. Obrigado, Senhor, por mais essa noite que o Senhor nos concedeste. Em nome de Jesus, amém. Vamos nos colocar de pé para estar louvando ao Senhor, amém? Te adorar. A lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar, te adorar. Eu só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. E dizer que te amo, te amo, te amo. E dizer que te amo, te amo, te amo. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara ante a tua formosura. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Só me resta te adorar.
só quero te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar. Eu nasci pra te adorar, te adorar e dizer que te amo, te amo, te amo, e dizer que te amo, te amo, te amo. Nós vamos fazer o nosso momento de intercessão e gostaria de pedir aos irmãos que quiserem vir à frente, podem estar somando a nós aqui a esse momento de oração. Aqueles que querem agradecer, fazer um pedido, né? Esse é o momento de nós estarmos diante do Senhor em oração. Igreja, famílias da nossa igreja, família que nos acompanha pela internet, família pastoral, Leci, Carla, Rosa Maria, o Denilson, irmão do nosso irmão Neuci, ele esteve visitando hoje à tarde o seu irmão ali no hospital e tem alcançado melhoras com o tratamento, né? Graças a Deus. E um grande abraço para o Denilson, que está assistindo o culto. O Neuci mandou para ele está conosco agora nesse momento participando desse culto. O seu José Quintanilha, que está também numa cama ao lado ali, também em tratamento médico, que Deus possa estar alcançando a vida dele. Carlinhos Mendes, Anderson, a recuperação da operação na coluna, Mateus, Anselmo Armani, Wilson Jorge, Luiz Henrique, Sheila, Marcelo, Natália, João, Darlan e Tatiana, Lorena, Ivonete, Maria Nazaré, Thaisa, André, Dalva, Renata, nossos grupos de estudos, nosso bairro em São José, Maricá e autoridades, e nunca nos esquecendo também de orarmos por essa guerra que está acontecendo lá entre Israel e o Hamas, que Deus possa intervir nesse momento da história, nessa guerra, e trazer a paz. Eu vi uma youtuber, ela conclamando as pessoas a fazer isso, a orar, e ela enfatizava: olha, nós cremos na oração do povo agora, naqueles que creem em Deus, e sabemos que com a oração essa guerra pode acabar. E Deus não quer a guerra, claro que não, Ele quer a paz, e que as nossas orações estejam sempre nessa direção, pedindo a paz por aquele povo que é inocente. De ambos os lados ali, a gente tem pessoas inocentes sofrendo com essa guerra, e não é só aqueles povos que estão ali em guerra, mas outros que estão em volta também acabam sofrendo com tudo isso que está acontecendo ali. Também pedir pela guerra da Ucrânia e da Rússia, porque muitas vezes a gente se esquece, né, de pedir por essa guerra já está muito mais tempo do que a guerra em Israel. Vamos pedir a paz para o nosso mundo. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Pai, porque a Tua igreja está reunida agora em Teu nome para Te buscar em oração. E Pai, se os outros que não têm ainda Cristo como Salvador, não conhecem a Ti como nós conhecemos, e Senhor, creem tanto no poder da oração, nós então, Pai, que sabemos desse poder, nesse momento nós queremos exercer esse poder santo diante do Senhor, não por causa do poder que sai das nossas palavras, mas no poder que vai estar movimentando os céus, para que os céus derramem o seu poder sobre as vidas. Pai, te pedimos
pelos pedidos que foram feitos na nossa coluna de oração, pelos irmãos que estão aqui à frente, pela tua igreja aqui reunida, por aqueles que estão assistindo pela internet, nos leitos de hospital, como o Denilson, como o seu José Quintanilha, como tantos outros que precisam de um milagre, de uma intervenção do Senhor. Intervenha, Pai, que o teu Espírito Santo possa estar agora caminhando por aquele hospital e curando vidas, restaurando, Pai, no nome de Jesus. Pai, esteja com essas guerras, põe a tua mão de poder e, Senhor, dissipa, Senhor, a guerra e traga paz sobre esses povos. Às vezes nos esquecemos, Pai, de outras nações, porque sabemos do amor que temos por Israel, porque de lá, Senhor, veio o Evangelho de Jesus Cristo a nós. Foi o povo que nos abençoou. Mas, Senhor, nós não vamos nos esquecer dos palestinos que estão sofrendo, dos russos que também vão para essa guerra, soldados que nem queriam estar lá, mas estão batalhando também numa guerra, muitas vezes sem propósito. A maioria delas não tem propósito, ou todas elas, Pai, na verdade. E também o povo que sofre lá da Ucrânia, Pai, aquela região que está sendo devastada, tem misericórdia daquele lugar, Pai. Senhor, abençoa a tua igreja aqui reunida, toma-nos em tuas mãos e aceita o nosso culto no nome de Jesus. Amém. Irmãos que quiserem entregar seus dízimos e ofertas, podem estar aproveitando esse momento para fazê-lo. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim, o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conheceu. O altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, tu és Jesus, Filho de Deus.
adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar, Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos passar a reflexão da palavra de Deus. E o tema é: qual o valor da sua vida? Quando Jesus estava ali no Sermão da Montanha, ele falou sobre vários aspectos da vida e, num dado momento, ele se deteve ao valor de uma vida, o valor de alguém. E algumas pessoas nesse momento podem acessar esse culto, ou num dado momento acessar o culto da nossa igreja, e pode estar pensando, indagando em sua mente o seguinte: será que eu valho alguma coisa? Será que eu tenho valor para os meus entes queridos? Será que eu tenho valor para essa sociedade? Será que vale a pena alguém se importar comigo? As pessoas se questionam nesse momento porque estão passando por um momento muito difícil, no qual se sentem muito sozinhas e muitas vezes desprezadas pelas outras pessoas. Mas para Deus, a sua vida, ela é muito valiosa. Nós temos um valor muito grande que Deus dispensa a nós. E nós vamos estar abrindo no livro de Lucas, capítulo 12, versículos de 22 a 31, na Nova Tradução Linguagem de Hoje. E vermos aqui que Jesus está falando nesse momento com relação ao valor que o ser humano tem. Então, Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir, pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam os corvos, não semeiam, não colhem, nem dispensas, não tem nem dispensas, nem depósitos, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Qual de vocês pode compridar a sua vida, por mais que se preocupe com isso? Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com as outras? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Portanto, não fiquem aflitos, procurando sempre o que comer e o que beber, pois os pagãos deste mundo é que estão sempre procurando todas essas coisas. O Pai de vocês
sabe que vocês precisam de tudo isso. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e Deus lhes dará todas essas coisas. Pai, muito obrigado pela tua palavra lida. Ajuda-nos a aplicá-la em nossos corações, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a gente anda num tempo em que a vida ela é tão corrida, não é verdade? Às vezes a gente programa alguma coisa na nossa vida, e quando a gente vê, a gente não conseguiu realizar todo o nosso planejamento, né, diário. E hoje eu e a Cristina, nós estávamos conversando a respeito disso, e o pastor Milton também fez referência a isso, como o tempo vai passando tão rápido e eles estão sendo abreviados, né? A gente percebe isso, que uma semana passa muito mais rápido do que se passava há tempos atrás. A gente sente isso, a gente vê isso, como o mês ele se encurta, como os anos eles também são muito rápidos. Se a gente for parar para lembrar do Natal do ano passado, a gente se lembra exatamente como foi. A gente já está à beira de um outro Natal e uma comemoração em família, e tudo aquilo que a gente faz nessa época do ano é voltada para essas festividades, e parece que a gente saiu dessas festividades há pouco tempo. E a nossa vida, ela vai sendo levada com várias coisas que vão acontecendo em nossa mente, na nossa vida. E Jesus Cristo sabia do dia a dia, sabe, melhor dizendo, do dia a dia de todos nós, de cada ser humano e de tudo aquilo que se passa dentro de nós. Ele tem conhecimento de tudo aquilo que se passa dentro de nós. E uma das primeiras coisas que ele ensinou, né, às pessoas aliviar a tensão e a preocupação delas. Quando ele demonstra o seu valor para com o ser humano, Deus, ele demonstra esse valor, ele também se preocupa em aliviar as preocupações que nos acompanham. Olha como é que é importante a gente depender de Deus em todos os momentos da nossa vida. Aprender isso, a nos tornarmos completamente dependentes de Deus, porque a gente não vai ficar tão apertado, tão exprimido, a gente não vai se sentir tão angustiado com as preocupações que nos cercam. Por exemplo, tem gente que vem para o salão de culto, ele não tem tempo nem para desligar o seu celular. A verdade é essa. Porque muitas vezes ele está ali, mas ele tem alguma coisa para responder, mesmo na hora do culto. E ele está preocupado com o que vai acontecer ainda amanhã, ou terça-feira, ou quarta, para resolver questões que estão no amanhã, algo que ainda nem existiu e nem se sabe se vai existir. O amanhã, ele ainda não existe, né? Mas ele nos preocupa, e é uma característica do ser humano, e ele ensina no Sermão da Montanha. Então Jesus disse aos seus discípulos: é por isso que eu digo a vocês, não se preocupem com a comida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Olha, suprir as nossas necessidades é uma característica de Deus. Eu estava pregando na primeira igreja batista em Jurujuba ontem, sábado à noite, e a gente vê, eu estava falando sobre o profeta Isaías, e a gente vê logo no início, no versículo 2 do capítulo 1, como Deus ele chama o povo para depender dele. Eu estava até falando essa questão da dependência de Deus. Ele chega para o povo e fala: venham, vinde comprar sem dinheiro, vinde beber de mim. Ele está dizendo o seguinte: olha, venha depender de mim, dependam de mim.
E às vezes a gente tem uma preocupação que está na nossa mente, que não depende de nós, depende de Deus. E essa realidade de dependência, ela precisa ser algo que esteja muito claro na nossa mente, a dependência completa de Deus na nossa vida. Ele está falando de necessidades básicas, de comer, de se vestir. Claro, são necessidades básicas na vida de um ser humano. Quando a gente olha para essa guerra e a gente vê a comida não chegando lá, a alimentação não chegando, as roupas não chegando, o frio chegando e as guerras destruindo vidas e as pessoas doentes, elas têm essas necessidades. A gente fica tão angustiado, pensar que isso, né, venha a faltar na nossa vida, mas isso não vai faltar. É uma promessa de Deus, quando nós nos colocamos dependentes dEle. Ele jamais vai deixar de suprir as nossas necessidades, e principalmente as básicas. Mas a gente fica sempre preocupado, né, na entrevista de emprego que acontecerá amanhã, no negócio que futuramente eu irei fechar. Olha, Deus está dizendo através do teu Filho Jesus: não se preocupem com essas coisas, aliviem a mente de vocês. Em segundo lugar, Jesus, ele ensina que nós somos limitados. Ele diz o seguinte: qual de vocês podem cumpridar a sua vida? Eu somar um pouquinho mais os meus anos de vida, viver um pouco mais. Aí ele fala isso, né? Por mais que se preocupe com isso. Portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, se eu pudesse alongar a minha vida, se eu tivesse o controle disso, poder viver mais, mas eu não posso. E Jesus está falando, é uma coisa tão pequena para Ele, é uma coisa tão pequena para Ele, no âmbito dEle, que a gente não consegue. Por exemplo, eu posso definir que vou viver 105 anos, 110 anos, eu não posso, né? Eu tenho uma meta de vida, eu vou viver 110 anos. Você não vai conseguir fazer isso. Não, mas eu vou me programar, eu vou me cuidar, eu vou tirar o açúcar, vou tirar isso aqui e tal, e aí eu vou prolongar um pouco mais a minha vida. Não é assim. E Jesus está falando para aquelas pessoas: portanto, se vocês não podem conseguir uma coisa assim tão pequena, por que se preocupam com outra? Olha, nós somos muito limitados, e a gente tem que aprender isso, né? Que por sermos limitados, por que nós não aproveitamos a oportunidade de entregar a nossa vida a alguém que pode ultrapassar os limites da nossa vida? Parar para pensar nisso? Ele pode romper com os limites. Aquilo que a gente pode alcançar, e muitas vezes é muito difícil com o nosso próprio esforço, em Deus nós podemos ultrapassar as coisas que nós queremos. A nossa meta pode ser uma, mas nos limites de Deus não há limites. O seu poder é ilimitado. Nós podemos muito mais com Ele. E Ele está ensinando isso. Olha, por que se preocupam com outras coisas? Entreguem essa responsabilidade, o quê? A Deus, que Ele vai estipular os limites. E se aos nossos olhos esse alcance for pequeno, nele, na ótica que Ele vai nos dar, nós vamos ver que vamos alcançar coisas ilimitadas que estão em Deus. Ultrapasse os seus limites, entregue a sua vida ao Senhor, confia nele, e você vai ver o quanto que você viveu uma vida limitada, sem a operação de Deus
na sua vida. Em terceiro lugar, Jesus quer mostrar o valor que temos para Ele. Ele chega para aquelas pessoas que estão em volta dele e diz: pois a vida é mais importante do que a comida, e o corpo é mais importante do que as roupas. Vejam, os corvos não semeiam, não colhem, não têm despensa nem depósito, mas Deus dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os pássaros? Para Deus, tudo é importante na sua criação. Mas Jesus deixa claro aqui que em meio a toda essa criação, você é aquilo de mais importante para Ele. Todos nós que estamos aqui, nós não somos inferiores. Ah, fulano, ele tem menos valor do que cicrano. Não, não existe isso. Ah, mas fulano, ele tem mais depósitos, ele tem mais dinheiro, ele tem mais influência. Na ótica de Deus, não existe isso. Você é um ser humano, igual para Deus. Ele não faz uma acepção de uma pessoa para outra. Ele não faz acepção de cores, de povos. Ele não faz nenhum tipo de preferência. Dele não vem nenhuma preferência. Muito pelo contrário. Ele ama muito mais aquele pecador que está perdido, que está agora vivendo numa situação muito longe dele. Ele ama muito mais aquela pessoa lá e quer cuidar muito mais dela do que até de nós mesmos. Por quê? Nós já vivemos nesse amor, nós já entendemos esse amor, nós já participamos desse amor, nós já estamos vivendo nas bênçãos do Senhor. Ele já está cuidando de nós, Ele já está conosco. Mas Ele olha para aquele que está sofrendo, que nesse momento está lá no meio das drogas, perdido lá na prostituição, não sei aonde que está, mas está se achando um miserável, uma pessoa sem valor nenhuma. O amor de Deus é muito grandão para essa pessoa, é muito grande. Se Ele pudesse, Ele derramava todo o seu amor em cima dessa pessoa ao mesmo tempo, para encher essa pessoa com o seu amor. Mas não depende dele, depende daquela pessoa, ela entender que precisa do amor de Deus na sua vida, para que esse amor possa alcançar essa pessoa, esse cuidado, esse carinho de Deus. E a gente vê como Jesus, ele fala do cuidado. Ele fala, em quarto lugar, vejam como crescem as flores do campo, elas não trabalham, nem fazem roupas para si mesmas, mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como uma dessas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje está aqui e amanhã desaparece, queima no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. Olha, se você vê na natureza algo acontecendo, uma flor que nasce, uma erva que brota, uma árvore bonita, ali está o cuidado de Deus. Deus está cuidando daquele ser vivo que está ali desabrochando, que é tão bonito, né? Que a gente olha e contempla a sua beleza. Deus está cuidando daquele ser vivo. E como nós estamos falando daquilo que foi mais importante na criação dele, que é você, Ele também quer cuidar da sua vida. Mas as pessoas se deixam cuidar por Deus? Não. Entregam os cuidados da sua vida ao mundo. Querem cuidar de si mesmas, mas não permitem que Deus cuide delas. Deus quer cuidar de nós.
olha, é tão bom saber que há um Deus que se importa e que cuida de nós. E olha, nós percebemos esse cuidado, quanto mais perto dele, nós sensíveis somos ao cuidado dele. Quando a gente vê alguma coisa acontecendo, a gente já fala: Senhor, muito obrigado. Porque pela sensibilidade que temos, andando ao seu lado e compartilhando de um relacionamento com ele, a gente percebe esse cuidado. Olha, até aquela pessoa que acha que Deus não está se importando com ela, Deus ainda está cuidando dela, não é verdade? Cuida de todos, cuida de todo mundo. Mas aqui está falando de um cuidado aonde nós permitimos que Ele o faça em nossa vida. Ele está falando disso, porque quando nós ainda entregamos esse cuidado a Deus, olha, a sua atenção vai ser muito maior, o resultado vai ser muito maior. Nós vamos desfrutar de um cuidado muito maior, porque nós vamos estar nos submetendo a Ele, reconhecendo que precisamos da sua mão para nos guiar nesse mundo, para cuidar de nós, para estar sobre nós. Irmãos, a mão de Deus está sobre nós aqui nessa noite. A mão de Deus vai permanecer sobre nós durante a saída daqui da igreja, vai para a nossa casa, vai nos acompanhar dormindo. Ele vai estar cuidando de nós. Saber que Deus está cuidando de nós é uma coisa maravilhosa. E sentir isso, e ser sensível a esse cuidado. Jesus Cristo está falando àquelas pessoas para que elas percebam e para elas se entreguem a esse cuidado de Deus. E em quinto e último lugar, Jesus quer pôr em ordem a nossa vida. Ele nos dá a ordem perfeita, como deve começar a nossa vida, por onde deve começar a nossa vida. Ele finaliza dizendo: portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus. Eu quero começar a minha vida pela minha necessidade de terminar o meu nível superior. Não começa a tua vida nessa base, não. Eu quero buscar primeiro a minha casa. Não bota a casa em primeiro lugar, não. Eu quero ser bem sucedido no meu trabalho. Não está na ordem de Deus, não. Não está, não. Na ordem de Deus, na nossa vida, para que haja ordem em primeiro lugar, o reino de Deus. Amém, irmãos? A Bíblia, ela começa com a palavra caos. A terra era sem forma e vazia, e o termo ali é caos. E os irmãos sabem o que significa essa palavra caos. Na verdade, quando as coisas estão no caos, não há nada em ordem. Não há nada em ordem. Coisas que nem existem, que deveriam existir, existem. Não existem, porque há o caos. Mas aí quando Deus, Ele começa a criação do mundo, Ele começa a colocar um mundo em ordem. E para nós colocarmos a nossa vida em ordem, buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Aí a tua vida vai ficar em ordem. Buscar primeiro Ele. Primeiro aquilo que Ele quer para a nossa vida, fazer a sua vontade, dar a primazia para Ele. Aí nós vamos colocar a nossa vida em ordem, porque é dessa forma que nós vamos encontrar tudo aquilo que precisamos para a nossa vida. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que são essas coisas? De que a gente falou aqui mesmo? Olha,
eu não terei preocupação. Olha, eu alcançarei coisas que vão ultrapassar os meus limites. Eu vou querer experimentar da valorização que Ele dá à minha vida. Eu vou experimentar o cuidado que Ele tem pela minha vida, e eu vou ser acrescentado em tudo isso. Eu não vou precisar me preocupar, vai faltar? Não vai faltar, porque em primeiro lugar está Deus na minha vida, e Ele vai suprir todas as minhas necessidades, como Ele está dizendo. É uma afirmação do Senhor. Se entrega para Ele. No dia que sim, nos entregarmos completamente para Ele e deixarmos Ele em primeiro lugar, vamos começar a experimentar tudo que se segue depois disso. E olha, é o valor que nós vamos encontrar para a nossa vida. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos estar louvando a nosso Deus. Eu quero fazer uma menção especial agora no final do culto aos professores aqui da nossa igreja, né? A gente sabe que tem professores aqui em nossa igreja. Parabéns pelo dia de vocês. Hoje é o dia do professor. Que Deus abençoe a vida de vocês. E também mandar um abraço aqui, né, na internet, também para todos os irmãos do dia do Batista, que é hoje também. Então, hoje nós estamos comemorando esse dia, o dia do Batista. Então, que nós possamos estar aí alegres, né, por essa denominação que nos abraçou aí com as doutrinas bíblicas e com todos os ensinamentos. E graças a Deus por aqueles que vieram pregar o Evangelho e começaram essa denominação que tem propagado o Evangelho de Jesus Cristo, né? Não que somos os melhores das denominações, claro que não pensamos dessa forma de jeito nenhum, né? Mas temos um carinho muito grande por essa denominação. Não que seja mais importante, como eu estou dizendo, mas por tudo aquilo que ela nos fez conhecer, e principalmente aquilo que está na palavra de Deus. Convidar os irmãos também para participar dos grupos de estudo. Já está o próximo estudo aqui no nosso grupo da igreja. Eu já mandei para o meu grupo aí separadamente. Os líderes aí estejam mandando para cada participante, para que eles possam se sentir valorizados também recebendo o estudo que será na terça-feira. Vamos ficar de pé e vamos louvar ao nosso Deus. Nós vamos estar cantando o cântico Egito. Ele nos tirou do mundo. O Egito é o tipo do mundo, né? E nos trouxe para a sua pátria, né? A Canaã celestial. Então vamos estar louvando a Deus com esse cântico. Como entender, foi incrível como Ele me libertou, transformou meu coração, encontrou-me, livrou-me, abriu o mar pra eu passar. Oh, Yahvé, Deus é quem luta por mim e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Sua nuvem é o sinal que está comigo. Se eu for
entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar, jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida, no poder do seu amor, entrou no meu Egito, tomou-me pela mão, na terra prometida eu posso habitar, jamais vou me esquecer, pra sempre vou cantar, que a morte foi vencida, no poder do seu amor. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Deus é quem luta por mim, e a vitória conquistou. Aleluia, aleluia. Ele fez o mar se abrir, pelas águas me guiou. Aleluia, aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e o Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus espalhado em toda a face da terra, agora e para todos sempre. Amém. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se entregou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo, eu me rendo. Deus Emanuel, estrela da manhã, Cordeiro
Gostaríamos de anunciar também, acabei esquecendo, que no segundo domingo de novembro nós vamos ter um almoço aqui na igreja. Então nós queremos convidar o pessoal da internet e a toda a igreja a estar aqui conosco. Deus abençoe, uma semana abençoada para todos nós. Nós temos cantina também, o que é que tem lá? Caldo verde. Então os irmãos que quiserem, caldo de ervilha, os irmãos que quiserem participar lá da cantina também estão convidados. Que Deus abençoe.